levantamento de requisitos é quando você vai identificar o que é preciso para você resolver um problema. É isso. Então, se eu falo para você aqui, Felipe, eu preciso de um sistema, certo? Onde ele vai pegar todas as fichas do funcionário de todos os funcionários dessa empresa, todos os dados dos funcionários dessa empresa, e ele vai extrair informações. Por exemplo, eu quero saber aonde eles moram, a maioria, por exemplo, assim, dividido por estado, dividido por região, qual que é a faixa etária dos nossos funcionários, porque a gente vai fazer um levantamento, por exemplo, para conseguir um plano de saúde para a nossa empresa, certo? E eu quero integrar isso com um sistema onde vai consultar as opções disponíveis para cada plano de saúde, certo? E aí você, como programador, muitas vezes vai ter que fazer o papel do chamado analista de sistemas. Você já ouviu falar nisso? Já. Analista de sistema, muitas vezes é o cara que ele não programa, mas ele faz o que a gente chama de análise de sistemas. Análise de sistemas é quando você vai identificar o que é preciso para resolver um problema desenvolvendo através de um sistema. Você entendeu? Então, assim, é um cargo que está desaparecendo. O cargo da analista de sistema está desaparecendo. Porque cada vez mais o programador vai assumindo esse papel, então vai meio que saindo isso. Eu sou de uma época onde teve uma ascensão dessa função de analista de sistema. Eu vi vários programadores se tornando analista de sistemas. O analista de sistemas chegou a ganhar mais que o programador. E ele não programava. Certo? Porque ele trabalhava só com os requisitos. Mas por que ele ganhava mais que o programador? Porque ele tinha que estar na reunião com a galera da área de negócios. E o programador sempre foi aquele ratão nerd do porão. E o analista não, já se arrumava, tinha uns que vinham de terno. Você entendeu? E aí ele participava das reuniões com os chefões que não eram da área de informática. Por exemplo, de um banco. Pô, a gente está precisando de desenvolver um sistema que automatize a venda de um produto bancário para os nossos clientes. Ou seja, analisava aquela massa de clientes e falava, cara, vamos criar um produto aqui para aposentado, vamos ofertar para eles uma linha de crédito com juros mais baixo para essa massa, ou então vamos criar um produto para os universitários. Então, isso era o que o banco, por exemplo, queria como requisito. E aí passava essa demanda para o pessoal de TI, mas passava para quem? Para o programador não, porque o programador ia chegar na reunião e ia falar, véi, tá ligado? Ele não sabia nem falar, porque o programador é aquele ratão mesmo, que chega com a blusa do Iron Maiden, tá ligado? Para trabalhar. Enquanto que o analista não, Zé bonitinho, sabe falar, a habilidade de comunicação. Então, o analista de sistema, ele era uma figura que ele ganhava mais que o programador. Você entendeu, Ana? Sim. Por quê? Porque o trabalho dele exigia uma habilidade que o programador não tinha. Que era o quê? Saber falar. Saber se comunicar. Hoje em dia, isso daí tá meio que acabando. Assim, é difícil você ver. Eu, sinceramente, não vejo mais analista de sistema. Você vai ter um analista de negócios. Que aí é aquele cara que já não domina a tecnologia, mas ele sabe fazer o desenho de um produto, o design de um produto, tá? E aí é o seguinte, na área de tecnologia normalmente você vai ter a galera de banco de dados, que é a galera que vai trabalhar mesmo com o gerenciamento da informação, de armazenar aquela informação, de organizar a informação que tem. Você vai ter o cara que vai cuidar da infraestrutura de rede e dos servidores em si, né? Você vai ter os desenvolvedores. Então tudo isso a gente vai passar mais a fundo porque o programador precisa entender isso. Toda empresa que você entra para trabalhar como um programador, você da área de tecnologia você vai ter a galera da infraestrutura, você vai ter a galera do banco de dados e o programador fica ali no meio dessa galera. Normalmente rola uma rincha, tá ligado? Tipo assim,
Galera do banco de dados, velho, normalmente é marrentona com o desenvolvedor. Então rola aquele desentendimento, rola aquela rixa, entendeu? Com a galera de infraestrutura que sobe a aplicação, porque, por exemplo, quando o programador termina de desenvolver, ele vai enviar aquele código para uma que a gente chama de pipeline, que é onde vai ser construída a sua aplicação, a nova versão da aplicação que vai subir. E esse processo de construção, ele é automatizado pela galera que trabalha no que a gente chama de CI/CD, que é a galera de integração contínua, de entrega contínua, né? E também rola uma rixa, porque a gente, como programador, minha aplicação não subiu, veio, o que aconteceu? E aí, velho, os caras ficam criando bloqueio para você. Assim como o programador é doido para botar a mão lá no banco de dados lá de qualquer jeito, e o cara do banco de dados, não, meu amigo, não é assim que faz, não. Então, tem que entender essa separação e a gente vai entender quais são esses perfis, porque quando você estiver trabalhando numa empresa, você vai ter que falar com a galera do banco de dados e você vai ter que falar com a galera da integração contínua, da infraestrutura. Entendeu? Uhum. Ficou claro? Alguma dúvida sobre isso? Não. Incrível. Você tinha essa visão que era assim que funcionava? Não. Então, assim, o programador ele não faz tudo. Ó. Ele não faz tudo. O programador ele vai trabalhar no seu código-fonte ali na versão, mas ele não vai ser responsável pelo banco de dados. Na maioria das vezes, assim, 90% das vezes, ele não é responsável pela infraestrutura, por essa pipeline que eu falei para você, que é uma linha de construção, que ao final você vai ter uma nova versão daquele software. Tem a galera que trabalha na nuvem, na infraestrutura de nuvem. Então, assim, são várias funções que são necessárias numa grande empresa. Se você for trabalhar num banco, vai ser assim. Se você for trabalhar numa companhia aérea, vai ser assim. Se você for trabalhar para o governo, para o ministério, vai ser assim. Então você vai ter o analista de infraestrutura, você vai ter o analista de banco de dados, você vai ter um DBA, que é o administrador do banco de dados em si. Então são vários cargos que a gente tem e a gente vai listar todos eles e passar, porque o programador precisa entender isso, ele precisa passar por isso para ele poder entender. Ele vai ter que se enquadrar nessa infraestrutura e ele vai ter que ter contato com a galera do banco de dados, com a galera da infra, entendeu? Sim. O programador não trabalha isolado. Toda a galera de TI tem que estar em integração ali para que a coisa funcione. Toda grande empresa vai ser assim. E a gente vai falar sobre isso em mais detalhes a seguir. Beleza? Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui hoje, então. Agradecendo mais uma vez a Ana e o Felipe aqui pela paciência. E voltaremos muito em breve botando a mão no código. Falou? Um salve e boa noite para vocês. Até. Tchau.